A vitória avassaladora do Sub-20 do Clube de Regatas do Flamengo por 6-4 contra o Red Bull Bragantino, lá em Atibaia, deixou marcas profundas e reflexões importantes para o técnico Filipe Luís. O destaque absoluto foi o estreante Josmar, que chegou do Avaí com o peso de ser o jogador mais jovem a marcar um gol na Série B do Campeonato Brasileiro, com apenas 17 anos. Ontem, ele não sentiu a pressão do manto sagrado e balançou as redes 2 vezes, além de entregar uma assistência primorosa. Esse desempenho de Josmar levanta um debate imediato sobre a transição para a equipe profissional, especialmente em um momento onde o elenco principal busca alternativas ofensivas. Filipe Luís, conhecido por sua visão tática e por valorizar a base, certamente já recebeu os relatórios sobre o posicionamento e a inteligência de Josmar em campo. O garoto mostrou uma capacidade de finalização que poucas vezes vimos em estreantes nessa categoria. É necessário ficarmos de olho nesse talento, pois ele pode ser a solução caseira para lacunas que o mercado ainda não preencheu. Daqui a pouco eu vou detalhar como o scout do Flamengo tem sido cobrado pela diretoria para encontrar peças como o Josmar, mas em um nível internacional. Mas antes precisamos entender o que está acontecendo com as saídas do clube. Enquanto novos talentos chegam, outros encerram seus ciclos no ninho do urubu. Christian Oliveira está de saída definitiva do Clube de Regatas do Flamengo para o Corinthians. O contrato do atleta se encerraria agora, no final de fevereiro, e a diretoria optou por não renovar o vínculo. Houve um acordo comum e o Flamengo, de forma estratégica, manteve 10% dos direitos econômicos do jogador para uma futura venda. Christian Oliveira já teve passagens pela seleção brasileira de base, o que mostra que potencial ele possui, mas no contexto atual do elenco de 2026, sob o comando de Filipe Luís, o espaço estava reduzido. O meio de campo hoje conta com nomes de peso como Lucas Paquetá, Arrascaeta, Nicolas de la Cruz e o jovem Everton Araújo, o que torna a concorrência feroz. A saída para o Corinthians pode dar a Christian a minutagem necessária para explodir, e o Flamengo se protege financeiramente com essa porcentagem mantida. É um movimento de mercado que divide opiniões, mas que faz parte da nova política de gestão de ativos do clube. Falando em planejamento e futuro, a Confederação Sul-Americana de Futebol, a CONMEBOL, confirmou a data oficial para o sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Será no dia 19 de março, às 20 horas, horário de Brasília. O Clube de Regatas do Flamengo, como atual campeão e cabeça de chave do Grupo A, aguarda com ansiedade para conhecer sua rota em busca da glória eterna. A fase de grupos será extremamente curta e intensa este ano, sendo disputada integralmente entre os meses de abril e maio. Isso se deve à paralisação para a Copa do Mundo. O Flamengo fará sua estreia na primeira semana de abril, jogando o primeiro confronto fora de casa. O calendário exige um preparo físico impecável, pois logo após o sorteio teremos uma data FIFA que vai até o dia 31 de março. Ou seja, Filipe Luís terá poucos dias com o elenco completo antes de começar a jornada continental. A final já está marcada para novembro, em Montevidéu, no Uruguai. E o objetivo é estar lá novamente, mas para chegar em novembro voando, o time precisa resolver pendências urgentes agora em fevereiro. Daqui a alguns minutos eu vou trazer uma informação bombástica sobre um atacante argentino que entrou no radar, mas antes temos que falar sobre o clima pesado nos bastidores após o tropeço na Recopa. O clima no vestiário após a derrota por 1-0 para o Lanús, na Argentina, foi de cobrança intensa. Jordián de Arrascaeta assumiu a braçadeira de capitão e o papel de líder vocal do grupo. O uruguaio não poupou palavras e exigiu uma mudança de postura imediata para o jogo de volta no Maracanã. Arrascaeta foi enfático ao dizer que nada deu certo naquele jogo e que o grupo não pode viver de discursos bonitos ou promessas. A ordem é trabalhar em silêncio e dar a resposta dentro das 4 linhas. Essa cobrança de Arrascaeta reflete o sentimento da torcida, que espera uma exibição de gala na próxima quinta-feira. O Flamengo precisa vencer por 2 gols de vantagem para ser campeão da Recopa Sul-Americana no tempo normal. Uma vitória por 1 gol de diferença leva a decisão para a prorrogação e, persistindo o empate no agregado,
para as penalidades máximas. Felipe Luiz sabe que o time precisa de variação tática e, principalmente, de uma agressividade que faltou na Argentina. O Lanús virá para o Maracanã com uma postura extremamente defensiva, jogando pelo regulamento e tentando explorar o nervosismo rubro-negro. O Flamengo terá que capinar sentado, como diz o ditado, para furar esse bloqueio. A análise tática para essa decisão passa obrigatoriamente pela utilização de Léo Ortiz e Léo Pereira na construção de jogo desde a defesa. Com a ausência de jogadores que eram referências no passado, a responsabilidade de organizar o time recai sobre Lucas Paquetá e Arrascaeta. No ataque, Pedro continua sendo a nossa principal esperança de gols, mas ele não pode jogar sozinho. Everton Cebolinha e Luiz Araújo precisam ser mais incisivos nas pontas. Felipe Luiz tem trabalhado alternativas para que o time não fique previsível. O uso de alas como Ayrton Lucas e Emerson Royal ganhando a linha de fundo será fundamental para alargar a defesa do Lanús. Precisamos de volume de jogo, de ocupação de espaço e de uma transição defensiva impecável para não sofrermos com os contra-ataques argentinos. O Maracanã estará lotado e a sinergia entre arquibancada e campo será o combustível para essa virada. Mas, enquanto o time se prepara para a guerra, a diretoria corre contra o tempo nos bastidores do mercado de transferências. A imprensa argentina começou a ventilar fortemente o nome de David Romero, atacante do Tigres, como possível reforço do clube de regatas do Flamengo. Romero vive uma fase iluminada, com 5 gols marcados nos últimos 6 jogos. A notícia caiu como uma bomba entre os torcedores, que se perguntam se ele é o nome ideal para dividir a responsabilidade com o Pedro. Buscamos informações internas e, até o momento, ninguém dentro do clube confirma uma negociação avançada por Davi Romero. No entanto, é inegável que o Flamengo está no mercado buscando um centroavante. A janela de transferência se encerra no dia 3 de março e o tempo é o maior inimigo da diretoria agora. Existe uma cobrança muito forte do presidente sobre o diretor José Botto e o departamento de scout. O torcedor está irritado porque, apesar dos altos investimentos em nomes de grife como Lucas Paquetá, o elenco ainda carece de peças de reposição que não custem uma fortuna, mas que entreguem resultado imediato. Essa busca por um camisa 9 se tornou uma novela que já dura 3 meses. O scout foi prometido como uma ferramenta revolucionária que traria jogadores bons e baratos, mas até agora o que vimos foram apostas que não se consolidaram ou contratações de impacto financeiro astronômico. O exemplo de Juninho, contratado por 40 milhões de reais e vendido recentemente por um valor similar, mostra que o clube não está conseguindo valorizar essas apostas. O torcedor lembra com saudade de quando o clube conseguia encontrar jogadores como Pablo Mari, que chegaram sem alarde e resolveram problemas crônicos. Hoje, parece que o Flamengo só consegue olhar para jogadores de renome, ignorando mercados alternativos onde outros clubes brasileiros, como o Fluminense, têm tido sucesso ao encontrar talentos como John Arias e Kevin Serna por valores acessíveis. É hora de cobrar eficiência profissional de quem comanda o departamento de futebol. Dentro de campo, Felipe Luiz tenta se blindar dessas distrações externas. O foco é total no treinamento tático para desarticular o Lanús. O técnico tem testado formações com 3 zagueiros em momentos de posse de bola, liberando os laterais para funcionarem como alas ofensivos. A ideia é sufocar o adversário desde o primeiro minuto. A presença de Saúl, Níguez e Eric Pulgar no meio de campo dá a sustentação necessária para que os criativos tenham liberdade. O Flamengo de 2026 busca ser um time de posse, mas com objetividade. Não queremos o toque de bola lateral estéril, queremos a verticalidade que Luiz Araújo e Samuel Lino podem proporcionar. A derrota na Argentina serviu de lição. O Lanús é um time catimbeiro, que sabe usar o relógio a seu favor. O Flamengo não pode cair em provocações. Precisamos de inteligência emocional para reverter o placar de 1-0. Daqui a pouco eu vou falar sobre a possível escalação titular para esse jogo, mas antes eu quero reforçar a importância de estarmos unidos. Se você quer acompanhar cada detalhe dessa preparação, saber tudo sobre o sorteio da Libertadores e as movimentações de mercado, a sua inscrição no canal é fundamental.
Ao se inscrever no canal Meu Mengão News, você garante que receberá as notícias em primeira mão e ainda fortalece a nossa cobertura independente. Nós estamos todos os dias trazendo informações apuradas, direto do ninho do Urubu e do Maracanã, para deixar você por dentro de tudo o que acontece no clube mais amado do mundo. Clique no botão de se inscrever e ative todas as notificações para não perder nada. É de graça e ajuda demais o nosso trabalho de levar o Flamengo para todos os cantos do planeta. Voltando ao tema da Recopa Sul-Americana, o Maracanã será o palco de uma das noites mais importantes de 2026 até agora. A vantagem do Lanús é mínima, mas o impacto psicológico de uma derrota em final é sempre grande. Por isso, a liderança de Arrascaeta e o suporte técnico de Felipe Luiz e Rodrigo Caio são os pilares dessa reconstrução. O grupo entendeu que o jogo de ida foi um ponto fora da curva. A análise de vídeo feita pela comissão técnica mostrou que o Flamengo teve oportunidades, mas falhou na pontaria e na compactação defensiva no momento do gol argentino. Corrigir esses erros é a prioridade absoluta nos treinos desta semana. Terça-feira, 24 de fevereiro de 2026, marca o início da contagem regressiva final para o confronto de quinta-feira. O torcedor precisa acreditar, pois o elenco é qualificado e o comando técnico é moderno e ambicioso. A situação de David Romero no Tigres continua sendo monitorada, mas a diretoria também olha para outros nomes na América do Sul e na Europa. A pressão sobre José Botto é para que ele entregue um nome até o final desta semana. O Flamengo não pode entrar na fase de grupos da Copa Libertadores da América e nas fases decisivas do Campeonato Carioca sem um reserva imediato para Pedro. Wallace Yan e Gonzalo Plata são opções de velocidade e drible, mas não possuem a característica de presença de área necessária para substituir o nosso camisa 9 titular. O scout precisa justificar o orçamento que recebe e encontrar essa joia perdida. Enquanto isso, a nação faz a sua parte, esgotando os ingressos e preparando um mosaico que vai arrepiar os argentinos na entrada em campo. O jogo contra o Lanús será o termômetro para o restante da temporada. Uma conquista da Recopa dará a tranquilidade necessária para o trabalho de Felipe Luiz fluir sem as pressões externas da imprensa. Sabemos que no Clube de Regatas do Flamengo a exigência é sempre pelo topo. Ganhar, ganhar e ganhar. Esse é o lema. E para ganhar, precisamos de um time equilibrado. A defesa com Agustín Rossi tem passado segurança, mas os defensores precisam de atenção total nas bolas paradas, que é o forte do time argentino. Vitão e João Victor estão de prontidão caso haja necessidade de mudar o esquema para 3 zagueiros centrais. No meio, a experiência de Jorginho e a vitalidade de Everton Araújo podem ser usadas no decorrer da partida para manter a intensidade. O Flamengo tem elenco para ser campeão, falta agora a execução perfeita do plano de jogo. A expectativa para o sorteio da Copa Libertadores da América também mexe com os bastidores. Estar no Grupo A garante ao Flamengo certas facilidades logísticas, mas a Conmebol sempre reserva surpresas nos potes inferiores. Viagens para a altitude ou para destinos distantes como a Venezuela ou o México sempre trazem um desgaste extra. Por isso, o planejamento físico liderado pela comissão de Felipe Luiz está sendo feito com meses de antecedência. O objetivo é ter o auge do desempenho físico nos meses de abril e maio e, novamente, em outubro e novembro. A gestão de elenco será a chave para o sucesso em 2026. Não podemos repetir erros de temporadas passadas, onde o time chegava exausto nas retas finais. Sobre a saída de Christian Oliveira para o Corinthians, é importante ressaltar que o Flamengo agiu de forma profissional. O jogador queria novos ares e o clube entendeu que não faria sentido segurar um atleta insatisfeito. Os 10% mantidos podem render alguns milhões de reais no futuro, caso ele se destaque em São Paulo. É o Flamengo tratando o futebol como negócio de alto nível. A renovação constante é necessária para manter a fome de títulos. Novos nomes como o Josmar, do Sub-20, mostram que a fábrica de talentos do Ninho do Urubu continua produzindo jogadores com o DNA rubro-negro. Esse DNA que Arrascaeta exigiu de volta após a derrota na Argentina. A postura de capitão do Arrascaeta foi um divisor de águas. Muitos cobravam uma liderança mais efusiva no vestiário e o uruguaio respondeu à altura.
Ele sabe que o seu futebol técnico precisa vir acompanhado de uma imposição moral sobre os companheiros e sobre os adversários. No Maracanã, esperamos ver o Arrascaeta maestro, mas também o Arrascaeta guerreiro. O Clube de Regatas do Flamengo precisa dessa simbiose. Quando o nosso camisa 10 está bem e focado, o time todo cresce. Ao lado dele, Nicolás de la Cruz tem sido o motorzinho do meio de campo, com uma capacidade de recomposição e de chegada ao ataque que impressiona. A dupla uruguaia é o coração deste Flamengo de 2026. Para o jogo da volta da Recopa, a provável escalação deve ter Agustín Rossi no gol. Na lateral direita, Emerson Royal briga pela vaga com Danilo, mas a tendência é que a experiência de Danilo prevaleça em uma final. Na zaga, Léo Ortiz e Léo Pereira formam a dupla titular absoluta. Na lateral esquerda, Ayrton Lucas deve começar jogando pela sua capacidade ofensiva, com Alexandro sendo uma opção de maior controle defensivo para o segundo tempo. O meio de campo deve ter Eric Pulgar na proteção, acompanhado de Nicolás de la Cruz e Arrascaeta. Nas pontas, Luiz Araújo e Everton Cebolinha devem municiar o centroavante Pedro. É um time extremamente forte, ofensivo e que tem a obrigação de pressionar o Lanús desde o apito inicial do árbitro. A questão financeira do clube permite movimentos ousados, mas o presidente BAP tem sido cauteloso para não repetir excessos. O foco é na sustentabilidade e na eficiência. A contratação de Lucas Paquetá foi um marco, mas o futebol não se faz apenas com uma estrela. O conjunto precisa estar em harmonia. A cobrança sobre José Botto para encontrar o tal centroavante argentino ou de qualquer outra nacionalidade é justamente para dar essa harmonia e profundidade ao elenco. O torcedor rubro-negro é exigente e não aceita menos do que a excelência. Por isso, a semana é de pressão, mas também de muita esperança. O Clube de Regatas do Flamengo entrará em campo na quinta-feira com o peso de sua história e a força de sua torcida. O Maracanã se transformará em um caldeirão. A meta é clara: reverter o 1-0, fazer 2 gols de vantagem e levantar a taça da Recopa Sul-Americana. Filipe Luís busca seu primeiro grande título como treinador da equipe principal e isso seria o início perfeito para uma nova era de glórias. O técnico tem o apoio total do elenco e da diretoria. O seu conhecimento tático e a sua identificação com o clube são diferenciais que nos fazem acreditar na virada. Fique atento aos próximos vídeos aqui no canal Meu Mengão News, pois traremos todas as atualizações sobre a saúde dos jogadores, as últimas palavras de Filipe Luís antes do jogo e, claro, qualquer novidade sobre a busca pelo novo atacante. O mercado está aquecido e o Flamengo é o protagonista. Não deixe de se inscrever e fazer parte da nossa comunidade. O seu apoio é o que nos move a continuar buscando a verdade e a melhor informação para o torcedor. Obrigado pela audiência e vamos juntos em busca de mais um título. Se inscreva no canal e ative as notificações. Valeu e até a próxima notícia do nosso Mengão.